Olá pessoal, tudo bem? Bom, na sequência aí, dentro de uma sequência mais natural do estudo de contabilidade pública, após a gente estudar aí as noções mais introdutórias tal, vem aí o estudo da receita pública, tá? Então com este vídeo a gente inicia um módulo de estudos aí específico para tratarmos aí da receita pública, tá bom? Este assunto, pessoal, como eu sempre falo, né, em outras oportunidades, já tive a oportunidade de falar sobre isso, né? Já mencionei isso, é importante que você sempre tente aliar, né, seus estudos de contabilidade pública com o estudo de AFO, tá, de Administração Financeira Orçamentária. Então, tente sempre estudar as duas disciplinas de maneira casada, tá? Então, pode ser que, nesta aula aqui, muitas das coisas que a gente vai tratar, você deve se lembrar quando você teve a oportunidade de estudar AFO, né? Se você já teve a oportunidade de estudar AFO, primeiramente, muito do que a gente vai falar aqui você vai identificar nas aulas de AFO, no material de estudo de AFO, tá? Mas não é redundância não, a gente usa muita coisa mesmo, mas assim, sempre com enfoque um pouco mais contábil, tá? Realmente nos preocupando aí com a parte da contabilidade pública, não apenas em AFO, né? Mas muitas das coisas a gente acaba repetindo algumas coisas, mas fiquem tranquilos que tem um propósito nisso tudo, de realmente pensar, fazer com que vocês pensem de maneira mais relacionada à contabilidade pública, ao invés de pensar mais no enfoque da administração financeira orçamentária, tá? Mas os assuntos são bastante semelhantes mesmo, tá? Pessoal, primeira coisa, receita pública, tá? Vamos fazer uma definição ampla, depois a gente faz uma coisa mais restrita, tá? Primeira coisa, primeira noção que vem à nossa cabeça quando se fala em receita pública é tudo aquilo que ingressa nos cofres públicos, tá? Então, de maneira genérica, tudo que ingressou no cofre público seria um ingresso, né? Um ingresso público, ou aí, vocês podem encontrar diversas nomenclaturas nesse sentido, tá? Acho que ingresso público é uma boa definição como sendo um gênero, né? Receita pode ser uma espécie do gênero ingresso público, né? Podemos dizer assim. Então, tudo que ingressou é o ingresso público, tá? Então, é uma coisa mais, não tão técnica, um conceito mais abrangente. Agora, sendo mais técnico, né, com relação a conceitos de AFO, de contabilidade pública, a receita pública, ela configura, na verdade, entradas de recursos, né, bens e direitos, né, que se incorporam ao patrimônio público sem haver compromisso de devolução posterior, tá? Então, é algo que entra no patrimônio público, o Estado pode usar aqueles recursos da maneira como está previsto na lei orçamentária, claro, mas ele tem liberdade, dentro daquilo que a lei orçamentária prevê, obviamente, de utilizar aqueles recursos sem que aquilo gere uma obrigação de devolução exata. Pense na questão dos depósitos, né, das cauções. Quando um particular deposita um dinheiro para a administração, para poder executar um contrato administrativo, para garantir um contrato administrativo, aquele valor, após a execução contratual, tem que voltar para o particular. Então, existe uma obrigação de devolução, tá? Receita pública, né, ou receita orçamentária, que a gente vai ver depois, não existe essa obrigatoriedade. A obrigação que o Estado tem, claro, é usar aquela receita em bens e em serviços para a população, em prestar melhores serviços. Essa é a ideia, tá? Agora, a principal diferença que existe é essa, não existe um compromisso exato de devolução daquele recurso que ingressou. Diferentemente nas receitas extra-orçamentárias, que são essas cauções, né, o exemplo que eu dei para vocês, aí sim existe esse compromisso de devolver para a pessoa aquela determinada quantia, tá? Então, receita pública é isso, não existe esse compromisso de devolução específico, tá bom? O objetivo, pessoal, financiar o gasto público para atender as necessidades públicas e demandas da sociedade. Esse é o principal objetivo das receitas públicas. Tranquilo? Prosseguindo, pessoal, agora a gente vai tratar aí dos dispositivos legais, de quais trechos, né, e textos de lei que são relevantíssimos aí para a gente, para fins de prova de concurso público e também na ideia de a gente entender aí aquilo que mais cai em provas, tá? Artigo 3º da Lei 4.320, né? O que temos lá? A lei de orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de crédito autorizadas em lei, tá? Lembre-se que a própria lei orçamentária pode autorizar autorizações de crédito, operações de crédito, tá bom? Então, tudo que houver previsão realmente de ingressar nos cofres públicos, é necessário haver previsão legal, previsão na lei do orçamento, tudo bem? Uma exceção, e essa exceção é bem importante, pessoal. Isso daqui, destaquem, iluminem, façam um asterisco, realmente lembrem-se disso daqui, tá? Não se consideram, para os fins deste artigo, ou seja, não se consideram receitas propriamente, tá? O quê?
3 coisinhas que vocês precisam saber. Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, tá? Então, é um tipo de operação de crédito que a gente costuma chamar de ARO, antecipação de receita orçamentária. Então, a antecipação, a ARO, é uma exceção, ela não é uma receita, tá bom? Emissões de papel moeda também, tá? E outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro, tá? Essa aí é uma exceção, uma coisa mais residual. O mais importante que você saiba é que ARO não, é uma exceção, tá? Não seria aí uma receita propriamente dita, tá bom? Então, cuidado com ARO, emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias, que é uma característica, uma definição mais residual, tá? Outro conceito super importante, pessoal, do artigo 35, que muita gente conhece, que ele consagra na questão orçamentária o regime misto, né? Regime misto é regime de caixa e de competência, né? Lá na contabilidade, a gente sabe que na contabilidade geral predomina o regime de competência, não é? Né? Aliado aos fatos geradores, né? Então a competência tem relação com o fato gerador, ao passo que o regime de caixa é quando existe a efetiva movimentação monetária, né? A movimentação financeira. Por que, então, que existe esse regime misto no aspecto orçamentário da administração? Porque está lá no artigo 35 da Lei 4320, tá? Esse artigo diz o seguinte: pertencem ao exercício financeiro, não é? As receitas nele arrecadadas, então isso daqui é caixa, tudo bem, vou fazer um CX aqui, regime de caixa, porque a gente está preocupado com a arrecadação efetiva da receita. Não estamos preocupados com o lançamento, né? Com a previsão daquela receita entrar. Não, a gente está preocupado com a efetiva arrecadação. Então, o que importa, né, neste caso, é dinheiro entrando no caixa. Então, entrou dinheiro no caixa, aí tudo bem, a gente considera arrecadado, né, e aí vai pertencer ao exercício financeiro essa arrecadação, tá bom? Por outro lado, despesas empenhadas, né, e aí assim, o fato gerador da despesa é a emissão da nota de empenho, então aqui é a competência, tá? Vou botar um CO aqui para diferenciar. Então, caixa para receita e competência para as despesas. Que a gente sabe que o empenho, ele não é um dispêndio público propriamente dito. A gente sabe que a despesa pública tem 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento. Então, o empenho é apenas a primeira etapa, é quando você faz uma reserva orçamentária, né, para um particular, para um fornecedor, enfim, aguardando que aquele particular entregue aquele bem, preste aquele serviço e tudo mais. Então, você faz uma reserva orçamentária, tá? Você deduz uma dotação orçamentária para reservar esse recurso para que esse fornecedor entregue esse bem, esse serviço. Então, esse é o ato de empenho. Cria uma obrigação de pagamento para o Estado, tá? Cria uma obrigação de pagamento, não é o pagamento propriamente dito, tá? Então, o momento em que a gente vai efetivamente pagar, né, que vai entrar dinheiro na conta do fornecedor, é uma outra coisa. Para efeitos orçamentários, não interessa saber este momento que vai entrar o dinheiro na conta do particular e vai sair dinheiro do caixa da administração, né? O que importa é o empenho, por isso que o regime da competência, que o fato gerador da despesa é o empenho neste caso aqui, tudo bem? Agora, para receitas, né, o que predomina aí é o regime de caixa, então que é outra sistemática, que aí sim o que importa é quando a receita efetivamente entrar no cofre público, nos cofres públicos, tá bom? Então, continuando, pessoal, Lei Orçamentária Anual deve registrar a previsão da receita, né, das arrecadações lato sensu, né? O que acontece? Se não registrar, eventualmente entrou no cofre público aí algum recurso que não estava na lei orçamentária. Em acontecendo isso, isso não vai ser uma receita, por exemplo, só porque não estava na lei orçamentária. Imaginem multas de trânsito, né? Pensem que uma determinada prefeitura municipal esperava arrecadar X com multas de trânsito. Porém, durante um ano, né, a prefeitura intensificou a fiscalização viária, tal, mais agentes de trânsito, e o que se esperava ser X virou 2X. Então quer dizer que esse 2X, essas multas a mais, né, que a administração aplicou, elas não são receitas orçamentárias porque não estavam previstas no orçamento? Cuidado que o raciocínio não é esse. Elas são receitas orçamentárias sim. Por quê? Por conta do artigo 57 da Lei 4320, que diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo parágrafo único do artigo 3º, lembre-se, ARO, emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias, tá? Desta lei, serão classificadas como receita orçamentária sobre as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas
inclusive as provenientes de operação de crédito, ainda que, vejam lá, ainda que não previstas no orçamento, tá? Então, cuidado, tá? Mesmo se arrecadamos uma receita, mesmo se ela não estava prevista no orçamento e ela tem característica de receita, não se trata de algo que vai gerar obrigação de devolução posterior, como no caso dos depósitos, das calções, né, que nós já conversamos sobre isso, vai ser receita orçamentária. Tudo bem? É só você pensar nesse caso, nesse exemplo da multa de trânsito, né, que se arrecadou mais do que era estimado, não é? Então, é um exemplo de que também se trata de uma receita orçamentária. Tudo bem? Então, artigo 57, bem importante para a sua prova, importante que você conheça. Tá bom? Agora, as exceções ao 57, já falamos só para reiterar. Aro, operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, tá? São ingressos extra-orçamentários, já se acostumem com essa nomenclatura que a gente vai reiterar isso outras vezes, tá? Então, aro são ingressos extra-orçamentários, portanto, não são receitas orçamentárias, tá? Que não representam novas receitas no orçamento. Emissões de papel moeda e outras entrosas compensatórias é uma classificação residual, tudo bem? Pessoal, aro, rápida explicação do que é o aro, na verdade é o seguinte, o próprio nome diz, é uma antecipação de receita. Isso acontece quando momentaneamente determinada entidade pública tem algum problema de caixa, um problema financeiro, que em determinado momento ela precisava contar com um recurso em caixa, mas ela não tem esse recurso em caixa. Então ela vai contratar uma instituição financeira, tá, que vai antecipar, ou seja, ela vai emprestar essa receita que era esperada para ter naquele momento e não se tem, né? Sempre, claro, a receita balizada pela lei orçamentária, não é? Então vai se ter, o banco vai meio que emprestar esse recurso para a entidade pública e até o final do ano, até o mês de dezembro, né, a entidade pública precisa retornar esse recurso para o banco. Tá? Então veja que ficou uma coisa meio que elas por elas, né? Não tem o recurso naquele momento, o banco empresta, mas no final do ano vai devolver. Então se vai ter que devolver é porque durante o ano o ente público vai ter que achar alguma maneira de entrar, né? De fazer com que essas receitas entrem nos cofres públicos, tá? Então acaba que não é uma receita porque ela vai entrar, mas ela vai sair, vai ser devolvida posteriormente no final do ano, tá? Só para deixar claro uma explicaçãozinha aí sobre o que é a aro, né? Antecipação de receita orçamentária, que é uma operação de crédito, tá? É uma espécie diferente, tem uma série de características distintas, tá? De uma operação de crédito comum, digamos, mas já fiquem sabendo que ela é muito cobrada em prova, vira e mexe você vai ver essa previsão aí, falar em aro em provas de concurso, tá? Para a gente fechar, então, o que seria, para a gente tentar fechar a definição de receita, aumentar o patrimônio líquido, tá? Não há dúvidas quanto a isso, tá bom? Esse é o enfoque patrimonial, pessoal. Então pensem sempre que quando a gente falar em patrimônio líquido, estamos sempre falando aí no enfoque patrimonial, tá? Por outro lado, se a gente estivermos aí enviesados, né, com uma visão ou com um enfoque orçamentário, nós iremos pensar que receita é aquilo que faz aumentar o orçamento, tá? Então, cuidado que existe essa diferença. Patrimônio líquido é uma coisa, tá? E orçamento é outra coisa. O orçamento é aquilo que a gente se preocupa lá em AFO, né? Muitos nos nossos estudos de AFO, a gente olha para a lei orçamentária, para o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, tal. Então, para aquele ciclo orçamentário como um todo. Lá, nós estamos enviesados, né, e estudando tudo no aspecto orçamentário. Estamos preocupados com a execução orçamentária, com as leis orçamentárias. Na contabilidade pública, a nossa preocupação qual é? O patrimônio, tá? E, claro, se houve um ingresso que aumentou o patrimônio líquido, então isso vai ser considerado uma receita sob enfoque patrimonial, tá? Cuidado para só não confundir essas duas questões, tá? Aquilo que faz aumentar o patrimônio líquido, pessoal, no enfoque patrimonial, a gente pode encontrar, né, é muito comum vocês encontrarem a nomenclatura de VPAs para se referir às receitas, tá? Então, receita pública é uma variação patrimonial aumentativa, porque faz aumentar o patrimônio líquido, tá? Trata-se de uma variação patrimonial, vamos modificar o patrimônio, contudo, essa modificação vai ser para mais. Então, vamos inflar o patrimônio público, tá? O patrimônio líquido, neste caso. Então, inflando o patrimônio líquido da entidade pública, trata-se de uma receita pública ou uma VPA, variação patrimonial aumentativa. Já se acostumem com essa nomenclatura de VPAs, né, que logo, né, isso vai ser bastante corriqueiro aí quando vocês se aprofundarem, forem fazer questões de contabilidade pública, não raras vezes vocês vão se deparar com essa nomenclatura, com essa sigla, com essa abreviatura, né, de VPA, tá bom? Pessoal, agora só fazendo uma distinção,
O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o MCASP, ele nem usa tanto a terminologia receita pública. Para não confundir com aqueles ingressos extra-orçamentários, ele traz para a gente essa distinção, né, de receitas orçamentárias com as extra-orçamentárias, tá? As orçamentárias, pessoal, o que seriam, né? São disponibilidade de recursos financeiros para o erário e pertencem ao Estado. Essa característica aqui é bem importante, tá? Lembre-se, é aquela coisa que não gera obrigação de devolução posterior, tá? Então, as receitas públicas, as receitas orçamentárias, melhor dizendo, na terminologia do MCASP, são aquelas receitas que pertencem ao Estado. Ele arrecadou e ele pode usá-las, né, para voltar, para prestar serviços para a população, e elas efetivamente pertencem ao Estado, tá? Aumentam as disponibilidades financeiras, claro, elas fazem com que o saldo financeiro aumente, tá? E em sentido estrito são as receitas públicas, tudo bem? Então, receita orçamentária é a maneira como o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público denomina aí as receitas públicas. É uma terminologia até melhor, que não gera tanta confusão, porque receita pública tem alguns que podem entender como sendo tudo, englobando inclusive os extra-orçamentários, quando na verdade é melhor a gente sempre tratar com orçamentária e extra-orçamentária simplesmente por uma questão de evitar confusão, tá? Mas tranquilo isso, tá? Ingressos extra-orçamentários, já comentamos um pouquinho disso, mas não custa a gente reforçar. Olha só, o MCASP fala em ingressos, ele nem usa o termo receita extra-orçamentária, tá? São ingressos, que ele usa essa terminologia. São as entradas compensatórias temporárias, tá? Então, o Estado é um mero depositário, lembre-se das calções, dos depósitos, tá? A função do extra-orçamentário é essa, não é enriquecer o Estado, digamos, não é fazer com que os recursos públicos inflem para aquilo ser vertido em serviços para a população. Neste caso, o Estado é apenas um depositário, porque vai ter que devolver posteriormente, tá? Em geral, não tem reflexos no patrimônio líquido, porque já sabemos que aquilo não é incorporado no patrimônio, porque a gente vai ter que devolver, tá? Não adianta nada contar com recurso que não é nosso, né? Não vai trazer benefícios para a gente pensar dessa maneira, tá? A gente não tem o controle desses recursos. Beleza? Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho de receita pública, continuamos no próximo vídeo. Um abraço, bons estudos.